Todo mundo aqui que me acompanha no Instagram sabe o quanto eu defendo o uso da ferramenta do ábaco solar. Eu utilizo há mais de 20 anos, desde que eu comecei a trabalhar e conheci a ferramenta, né? Quando eu ainda era pesquisadora do Laboratório Fotovoltaica UFSC. E essa ferramenta, ela sempre me ajudou. Eu, como sou de Florianópolis, a gente usava o ábaco de Florianópolis. Quando eu fui para Singapura, eu fiz um ábaco para Singapura, para utilizar e mostrar nos projetos que eu fiz lá. E quando eu voltei, quando eu abri a minha empresa Arquitetando Energia Solar, eu comecei a oferecer ábacos e muitos integradores vinham pontualmente me pedir: eu quero de São Paulo, quero do Rio de Janeiro, eu quero da Bahia, eu quero... E eles iam me pedindo e alguns falavam: mas eu não atuo só numa região, eu atuo em várias regiões, como que eu posso fazer? E daí eu explicava, né, que o ábaco, ele funciona para latitudes próximas, principalmente a mesma latitude, né, então cidades próximas com a mesma latitude vão tender a ter o mesmo comportamento. Às vezes dá alguma diferença que a gente identifica, mas são diferenças pequenas que podem ser relevadas. E aí eu comecei a perceber que muitos integradores trabalhavam não só com uma região, mas com várias regiões, e que precisariam de mais de um ábaco. E eu fui elaborando, e aí eu fazia essa venda separada, né? Um ábaco para uma cidade, um ábaco para uma região, um ábaco aqui, um ábaco ali. E no final eu tinha muitos ábacos. E senti a necessidade de compilar tudo isso em um atlas de ábacos solares. Porque assim, com um único documento, qualquer integrador e qualquer arquiteto que queira trabalhar com energia solar pode acessar e entender qual que é a influência da geração energética em diferentes condições do seu sistema fotovoltaico. E esse atlas está disponível de forma digital, né? Eu já tenho mostrado alguma coisa dele aqui para vocês, tem alguns materiais aqui no feed, e eu, né, como uma realização pessoal, imprimi esse atlas para guardar, para ter. Quem quiser imprimir também pode imprimir, né? Eu posso indicar como que eu fiz a impressão, mas deixa eu aproveitar e mostrar porque ficou muito bonita essa impressão. Então, ele começa com um sumário. Nesse documento, eu falo da importância do ábaco, como que a gente utiliza, o passo a passo. Tem uma aula gravada no YouTube para quem adquiriu o Atlas e daí consegue assistir também. E daí, nessa aula passo a passo, eu mostro exemplo, eu mostro como que eu utilizo nos projetos. Tem exemplo prático. Tem muita coisa. E o principal tá aqui, ó. É a lista de todas as cidades que tem atlas, que tem ábacos solares. Vocês podem ver pelo mapa que eu tenho uma grande cobertura de cidades. Procurei fazer de todas as latitudes. Algumas latitudes eu tenho mais de um ábaco. E eu ensino também naquela aula como que vocês vão saber se vocês podem utilizar o ábaco de uma cidade em outra cidade. Existe uma técnica para a gente poder analisar se as cidades têm comportamentos iguais, semelhantes, perante a irradiação solar durante o ano. E aí aqui vocês podem ver a quantidade, né, de ábacos que a gente tem aqui compilado. Então tem realmente uma excelente cobertura para qualquer integrador e para qualquer região. E o que é interessante, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? As pessoas, elas têm muito medo de utilizar algumas inclinações ou algumas orientações não tão ideais. E aqui, por exemplo, para a cidade de Marília, né? Se eu tiver um sistema fotovoltaico com um telhado, né, de 15 graus e ele estiver para o norte, ele vai estar dentro do meu círculo de 100%. Agora, se eu estiver para o oeste, esse meu mesmo telhado, ele vai cair aqui na minha curva de 95%. Ou seja, é só 5% de redução ao longo do ano. Se eu estiver para o sul com 15 graus, eu tenho uma redução de 10%. Então, essas características, esses números fáceis que a gente pode levar para o cliente, discutir com ele, né? Às vezes o telhado é muito recortado, tem muitas opções, um telhado norte não é o melhor porque ele é pequeno. Isso que é interessante para o seu cliente saber. Ele se sente seguro e ele fica mais confiante também, né? Você valoriza o seu trabalho.
Então, aqui, né, então a gente tem todo o material, e todo esse material está disponível agora em março na Semana do Consumidor, tá? Tá com preço muito especial. Vocês podem acessar, tá no meu link aqui, tá na bio, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo também. E aproveitem. É uma ferramenta que eu, como pesquisadora, arquiteta, que trabalho com energia solar há mais de 20 anos, nunca deixei de usar. Ela é uma ferramenta simples. Eu mostro para todos os meus clientes, quando eu vou apresentar um projeto, eu sempre mostro, olha, a gente vai usar essa fachada. Ela tem um aproveitamento de 64%. Entre todas as tuas fachadas, esse é o melhor percentual que a gente tem para inclinação vertical. O cliente se sente confortável com a solução. A gente dá segurança para ele não sente que ele está perdendo energia. Pelo contrário, ele entende até quanto ele poderia ganhar, o que ele pode fazer para otimizar. E isso é a beleza, né, de uma pesquisa, a beleza de um projeto embasado. Então, quem tiver interesse, quem quiser saber mais, é só me chamar.